Eu não sei nem como é que faz isso. Gravou dizendo que eu não sei gravar, enfim. Bom, boa noite para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Hoje eu acho que eu estou um pouco mais organizada. Eu estou, na verdade eu não acho, porque eu já mandei os slides para a Thay, para eu não passar aquela vergonha. Valeu, Isaac, foi o Isaac que me deu a dica, viu, pessoal? Porque eu não consigo, gente, eu não sei o que eu faço, que eu me atrapalho, aí eu fico nervosa, mais agitada que eu já sou. Então, esse constrangimento hoje não teremos. Então, nós vamos continuar hoje com sociologia, semana que vem com filosofia, e alguém já perguntou no bate-papo, eu não lembro mais quem foi. Uma semana é sociologia, a outra é filosofia, né? Na semana passada foram 2 aulas, excepcionalmente. E aí, acho que no final da aula de sociologia eu acabei não combinando com vocês que hoje seria, no final da aula de filosofia, né? Que hoje seria sociologia. Então, peço desculpas, mas agora bora lá. Então, essa semana sociologia, semana que vem filosofia, e assim seguimos, tá bem? Aí, se assim, 2 semanas, né, de aula, ficar, professora, dá para voltar alguma coisinha da aula anterior? Tranquilo, só dá um toquezinho que a gente retoma muito rápido, que é importante, né, da 2 semanas, talvez algumas coisas a gente esqueça. Então, é só vocês darem um toque, levanta a mão, bota no bate-papo, que hoje eu não vou perder a tela, porque não sou eu que estou projetando os meus slides, então eu vou conseguir acompanhar por aqui, tá? Então, bora lá. Hoje a ideia, gente, é a gente continuar falando. A gente falou na aula passada, né, do surgimento da sociologia, do contexto em que começou a estudar esse funcionamento dessa sociedade nova que estava surgindo, né? Que é a sociedade que surgiu a partir da Revolução Francesa. Então, a gente falou da Revolução Francesa, falou da Revolução Industrial. Eu falo rápido, tá, gente? Então, se estiver muito acelerado, dá um toque. A gente falou da Revolução Francesa, falou da Revolução Industrial e falou do movimento iluminista, que foi o que embasou, teoricamente, aí esses pensadores a falar, meu, o que está acontecendo aqui? Como é que nós vamos entender essa nova sociedade surgindo, né, que o Estado não é mais o rei que deu Deus, né, entre bem aspas, que era a justificativa para determinar, né, que o rei era designado dele, que nunca mais ia sair do poder. O Estado passa a ser composto por pessoas, as pessoas começam a escolher quem será o governante, sai do feudo, vai para a cidade, começam os trabalhos nas fábricas, toda aquela condição precária, né, da grande maioria das pessoas, que particularmente hoje não é muito diferente, né, mas o que é diferente é que não está todo mundo trabalhando em fábrica, né, os trabalhos hoje eles mudaram bastante. Mas é nesse contexto, né, de transformações enormes na sociedade, que a sociologia surge, para estudar essa sociedade. A gente tem 4 sociólogos que são bem importantes, né, que eles começam a estudar, a escrever, né, a teorizar sobre essa sociedade que está surgindo, né. O primeiro deles, o Augusto Comte, e é com M mesmo, tá, gente? Não é com o Comte com M, não é, é que ele é francês, então não escreve na nossa língua portuguesa, por isso esse Comte não é um erro ortográfico da professora. O Augusto Comte, ele é considerado o primeiro sociólogo a escrever sobre a sociedade que vem surgindo. Ele é considerado o pai da sociologia, então por isso que a gente fala dele. O que é importante saber dele? Primeiro, que ele foi o primeiro a escrever sobre esse funcionamento novo da sociedade. Segundo, que ele cria uma teoria chamada positivismo, que ele diz assim, olha, o que é o positivismo? Ele diz assim, olha, a gente passou por vários momentos históricos, a gente está no século XVIII, a sociedade está agora sim, né, o Estado constituído por pessoas que a gente escolhe, o trabalho passa a ser na fábrica, não é mais no feudo. Então, a sociedade, ela já chegou num grau máximo de evolução que ela poderia chegar. É como se fosse a gente estivesse subindo o degrau, sabe? Quando a gente estava lá no tempo da história antiga, para fazer um paralelo com a história, quando a gente estava na época da história antiga, a gente estava no primeiro degrau. Isaac, você está falando com a gente? Não, tá. Quando a gente estava lá na história antiga, a gente estava no primeiro degrau. Quando a gente foi para a história lá, os tempos
mais Idade Moderna, a gente estava no segundo degrau. Aí, quando a gente chegou no capitalismo, a gente chegou no terceiro degrau, e esse é o último degrau que a gente vai chegar de evolução da sociedade. Então, o positivismo é isso, é um progresso atingido, dentro do que ele pensa que é o progresso, né? E ele fala uma coisa muito importante também, dentro da teoria do positivismo, não pode acontecer nada, só para concluir, tá, Pedro? Já te respondo. Não pode acontecer nada que atrapalhe esse progresso. Tem que continuar desse jeito que tá. Ignorando claramente, né, pessoal, que tava o caos, né? Grandes pessoas viviam na barbárie. Aquilo que a gente falou daquela jornada de trabalho bizarra, né, para não dizer absurda. Acho que melhor é o contrário, né? Absurda, para não dizer bizarra, de 12, 14, 16 horas por dia, sem nenhum direito trabalhista, sem regulamentar trabalho infantil, trabalho de mulher, condições de trabalho. O salário, vocês querem que eu comente ou não precisa? Que vocês podem imaginar que é caótico. Era caótico. Pedro, qual foi a pergunta que você fez antes? Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Isso que chamam de fim de história. É que fim, Pedro, fim é drástico. O Conte, não, vou responder que não. O Conte está dizendo assim, ó, a gente chegou no tempo máximo do nosso progresso, a gente já atingiu o máximo de progresso. Mais do que isso, a gente não vai alcançar. É que a gente estuda sempre teóricos que falaram daqui para trás, né, daqui para frente, mas respondendo a sua pergunta, não, o fim da história, o Conte não fala sobre o fim da história e nem faz nenhuma analogia, respondendo a sua pergunta, senão também vou viajar aqui nas teorias, ok? Respondido, qualquer coisa, volta. Então, por isso que de nada, Pedro, por isso que o Conde vai dizer, por isso que é positivismo, é o grau máximo de desenvolvimento, o capitalismo é mara, tá tudo bem, vamos, cara do Isaac, vamos continuar assim, para manter a ordem, e o lema do positivismo é ordem e progresso, na verdade é ordem, amor e progresso. Não é preconceituosa, Isaac, eu diria que é uma visão de classe, né? Quando você vive numa sociedade em que as suas condições, eu vou dizer por que o amor não está na nossa bandeira nacional, que tem a ver com a nossa bandeira, sim, o lema da nossa bandeira. Dependendo do lugar que você vive na sociedade, se as condições estão boas para você e você não sai da tua bolha, para que você vai querer mudar alguma coisa, né? Então, eu não acho que eu entendi o que você falou, mas do preconceito, mas para mim tá bom, então não vou querer mudar. É uma teoria ideológica. Desculpa te interromper, eu tinha colocado Imagina. mais por conta daquele negócio assim, né, de que essas sociedades europeias, elas vão ver, tipo, as sociedades, por exemplo, que bem naquela época estava tendo, né, sociedades coloniais e tudo mais, eles vão falar que aquelas sociedades não são evoluídas o suficiente, né, então por isso que eu comento essa questão do preconceito. Tem um olhar, né, um olhar para aquilo assim, olha tudo que já aconteceu para trás, né, não tinha uma máquina de fiação, né, não tinha um desenvolvimento tecnológico, né, não tinha condições mínimas, não tinha carro, a indústria não tinha desenvolvimento nenhum, né, olha como já mudou, olha como a gente evoluiu, e é nesse sentido de evolução mesmo que você colocou, Isaac, no sentido de evolução de ir alçando voos mais, né, até chegar num determinado ponto que fala assim, não, o voo não sobe mais, atingir a altitude máxima, né, a gente tem eu acho que vocês já devem ter ouvido, é muito comum, nesses tempos, inclusive, dizer assim, porque o professor quer colocar vocês, professor de esquerda, então o professor vai doutrinar vocês, então por isso que não tem que ter mais aula de filosofia, de sociologia,
História, talvez, né, para falar algumas coisinhas, mas de ditadura não pode falar, não. Só, né, conta os fatos históricos e pula as partes que ninguém quer saber, ou que não se deve saber. Mas todo mundo tem um pensamento. Vocês todos, vocês alunos que estão aqui assistindo a aula, olham para o mundo, olham para a vida, vocês pensam de algum jeito. Isso chama ideologia. É a maneira como a gente pensa a vida, é a maneira como a gente pensa o mundo. Todos nós temos, né? A gente, como professor, eu não posso chegar para vocês e falar, ó, pessoas, alunos, alunas, queridos, votem no determinado candidato. Claro que isso eu não faria, jamais. Mas o que eu posso e devo fazer, vamos discutir as propostas? Isso em época de eleição clássica, adoro. Vamos discutir as propostas? Aí vocês, por vocês, vão ver quais são as propostas, vão decidir aquele que vocês acham que está mais conveniente para o mundo que vocês acreditam. Então, essa é a função do professor. O professor nunca vai dizer para vocês, façam isso, façam aquilo. A nossa função, no meu entendimento, tá aqui o Isaac, que também é professor, e pode concordar ou discordar, é mostrar as ferramentas que existem para a gente trilhar um caminho. Né? E a teoria, os fatos a gente não muda. Né? Então, assim, você pode olhar e falar assim, nossa, mas aquela sociedade, professora, que o Augusto Conte escreveu, que era uma sociedade perfeita, era uma sociedade horrível. Eu também acho. Mas não é, ele não achava desse jeito. O que a gente tem que saber é a maneira como ele achava, e a gente constrói a nossa opinião, mas acerca do fato. Tudo bem? Posso seguir? Ok, então estou entendendo que quando ninguém falar nada que vocês estão entendendo, eu vou tocar o barco aqui. Oh, Beleza. eu entendi. Ó, tranquilo. Então, assim, o ordem, amor e progresso, ordem para manter esse progresso na condição que ele está, que ele já atingiu o grau máximo. E o amor é o amor à pátria. Pedro, eu vou guardar aqui, já volto. O seu comentário. Esse amor, gente, é amor à pátria, é amor no sentido de devoção, é o amor no sentido do não questionamento, sabe? Por isso que é o lema do positivismo, ordem, amor e progresso. A bandeira do Brasil, o lema ordem e progresso, ela foi criada na ditadura militar, que seguia muito os marcos do positivismo. Né? Foi ditadura, sim, pessoas morreram torturadas, sim, ela aconteceu, não tem nada de revolução. Né? Foi uma ditadura onde se mandava poucas pessoas e não existia liberdade, aí não existia liberdade mesmo, para o contraditório, né? Então, o lema da nossa bandeira foi influenciado por esse cara aqui, pela teoria dele, pela teoria positivista. Deixa eu ler o comentário do Pedro. Pro, eu não sou da educação, mas tenho a impressão que essa ideia de omitir as ciências humanas durante o ensino se dá por conta dessa simples discussão, já expõe as contradições que não devem ser mostradas. Tem um interesse, né, Pedro? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Que o Pedro escreveu? Para não mostrar contradição. As ciências humanas, elas mostram, porque estou falando da teoria, gente, se vocês forem procurar o Conte na nossa apostila, ou o Conte, né, no nosso material didático que a gente usa, ou Augusto Conte em qualquer outro lugar sério, né, vai dizer a mesma coisa, porque foi isso que ele disse, tá? Então, sim, teve uma interferência, uma influência no nosso país na época da ditadura militar. Era bem assim mesmo, os militares acreditavam que deveriam manter as coisas como eles gostariam, como eles não conseguiram por meio do voto, eles deram um golpe de instituir o governo e tomaram o poder. Com o discurso de ser democrático, ficaram 20 anos, não tinha uma eleição, as que tinham, eles interferiram, e isso para eles chamava democracia, tá? É claro que não tem nada de democrático nisso. Eu vou falar bem rápido do Conte, porque tem Durkheim e Weber para hoje ainda. Tranquilo? Posso seguir? Ele não avança, tá? Ele para por aqui. Por isso que... Lembra que eu combinei com vocês que hoje ia ter questões? Teremos, porque eu preparei. Eu não, né? O Enem, o vestibular, mas eu preparei para a gente trabalhar, que eu acho que fica bem legal. Tá bom? Thay, segue aí, por favor, o próximo slide. Que o próximo é o Durkheim. Aí, como é sexta-feira, e eu não quero que ninguém durma, bora lá.
chargezinha para começarmos a falar sobre Durkheim. Vocês querem que eu leia? Vocês estão lendo? Quem quiser que eu leia, se manifeste. Quem não quiser, leia aí a gente já comenta. É que meio que eu já li. Mas se quiser ler. Tá. Ó, é uma charge, né, tem a mãe aqui e a filha, né, e a filha quer fazer uma mecha verde no cabelo. A mãe pergunta por que ela quer fazer a mecha, e ela fala que quer expressar a individualidade dela. E em seguida ela diz, está todo mundo fazendo. Nossa, o que isso tem a ver com sociologia de Durkheim? Muita coisa. Vou fazer perguntas. Fala, Pedro. É que assim, eu não sei se tem a ver, mas Bora. Se não tiver, parece. eu digo que não tem a ver. Não tem problema, manda. Tá bom. Pelo que eu entendi, a menina falou pra mãe que quer fazer mecha dela pra expressar a minha individualidade. E tá todo Isso. mundo fazendo. Dá a Isso. impressão de que ela tem. De que ela tá, tipo, sendo influenciada e acaba meio que pegando uma coisa parecida com o síndrome do protagonista. Eu pensei nisso. Maravilhoso. Olha só. As duas coisas. Alguém quer colocar mais alguma coisa da charge? Porque o Pedro coloca, ela está sendo influenciada e ela quer também ser protagonista. Né? Ela está Só que aí repetindo que o tá. comportamento, vocês percebem isso? Só que Fala, aí que tá. Pedro. Desculpa atrapalhar. Não, de jeito Só nenhum, que aí que bora. tá. Para expressar minha individualidade. Eu vejo individualidade como algo único. Mas quando ela diz Claro. mas quando ela diz que tá todo mundo fazendo, eu sinto que não vira mais, deixa de ser individualidade, parece uma parada mais. Ah, Ela quer fazer por ela ou ela quer fazer por todo mundo? Porque fica dúbio, fica ambíguo, não fica? não parece algo individual, parece uma atitude que foi tomada por uma visão coletiva. Perfeito. O Pedro colocou esse comentário, eu vou ler agora, porque tem muito. Vai ao encontro que. O Pedro escreveu. Foi o Pedro que falou. É o mesmo, Pedro? Nope. Tá, então desculpa. Ainda não conheço todos vocês. O Pedro escreveu assim, desculpa, perdão. Pedro escreveu assim: tem essa oposição entre individual e coletivo, mas será que a individualidade não está sujeita ao meio? Gente, como vocês são lindos. Por que eu coloquei essa charge? Por que eu coloquei essa charge? Que essa charge é a explicação de Durkheim para o funcionamento da sociedade. Para o Emile Durkheim, a gente, eu, vocês, todo mundo, nossa, o Isaac tá comendo, e tá me dando uma fome. Continua, Isaac, manda ver. É que eu janto depois da aula, tá me dando fome. O Durkheim, ele vai dizer o seguinte, olha, ai, Gabriele, desculpa a sinceridade, eu não tava com fome, mas aí eu fiquei vendo o Isaac comer, me deu fome. Continua, Isaac. Pro Durkheim é assim, ó, ele olha para a sociedade e vai dizer assim, o que a gente pensa, ele é meio cruelzão, tá? Ele vai dizer assim, ó, o que a gente pensa não é fruto do nosso pensar. É fruto de algo, a Gabriela dizendo também ficou com fome, te entendo. O que a gente pensa não é fruto do nosso pensar, mas é de uma construção coletiva. Lembra na aula passada que eu perguntei para vocês, para os meninos, por que eles não. Bom, Isaac, por que os meninos não usam saia? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso na aula passada? Não tem nada que proíba vocês de usarem saia, mas por que vocês não usam? Porque não é a explicação minha, tá? Muitas aspas, não é comum, não é normal. Se a gente pensar nos comportamentos que a gente faz aquilo que a gente realmente acha que tem que fazer, ou a gente faz porque é o que a sociedade espera que a gente faça.
Para o Durkheim, a gente age como a sociedade entende que a gente deva agir. O todo determina a individualidade. É por isso a dualidade aqui da menina, a contradição. É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, volta a pergunta. Se não tivesse todo mundo fazendo, ela ia querer pintar o cabelo de verde? Pro Durkheim, não. A não ser que ela tivesse muito uma. A não ser que ela tivesse muito uma sensação. Não sensação, mas muito uma atitude, sabe, de se posicionar. A não ser que ela tivesse isso, mas não é o caso. Perfeito. Geralmente, Mas pro quando, Durkheim, Pedro, quando ele fala, Vitor, geralmente, quando você vai contra o que a sociedade determina, aí você é o excluído dela, você é visto como esquisito, como estranho. Então é é muito isso. difícil fugir dessa bolha. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque pro Durkheim, ele olha para a sociedade e diz assim, olha, todo mundo age da mesma maneira porque é como se espera socialmente que se haja. Então, a surpresa é quando a gente age diferente do que é esperado que a gente haja. O Durkheim, ele é um teórico também positivista, tal como o Augusto Comte. Então, lembra lá do lema do positivismo, do ordem, amor e progresso? O que é a ordem? O que é a desordem? É o contrário da ordem. Então, já pensou se todo mundo, se os trabalhadores que estão lá nas fábricas, todos ferrados, em condições de trabalho absurdas, começarem a parar e pensar e falar assim, mas ué, por que eu tenho que trabalhar nessas condições? Não tá bom para mim. Eu trabalho 12 horas, eu vou colocar 12, tá? Só pra gente, porque era mais, mas eu trabalho 12 horas por dia. Ganho essa miséria desse salário. Por que eu tenho que me conformar com uma situação dessa? Você começa a questionar muito, você cria o quê? Você cria desordem. Você vai contra o sistema. Para o Durkheim era exatamente isso. Posso passar essa charge? Que aí eu vou entrar com o conceito dele, que eu acho que vai ficar melhor. Posso? Tá. Tá, aí, por favor, a próxima. Aqui, ó. Aí, gente, eu tô tentando melhorar os meus slides, tá? Até o final do nosso cursinho, a 10ª aula, eu vou colocar lantejoula, tá, Isaac? Esse foi um papo nosso aqui do Isaac, tem que colocar lantejoula nos slides, eu ainda não cheguei nesse lugar. Mas, ó, pro Durkheim, né, que ele era francês, a sociedade é um corpo. E ele faz analogia mesmo com a ciência biológica. Um corpo, para ele funcionar bem, todas as partes têm que estar funcionando bem. O que significa isso? Quando uma parte do corpo da gente, humano, não está bem, todas as outras partes estão ruins. Quando vocês assistem aula com dor de cabeça, é a mesma, vocês conseguem prestar atenção na aula, participar, pensar sobre aquilo que está sendo discutido, da mesma maneira quando vocês estão joia de saúde? Prejudica, não prejudica? Sim. Pro Durkheim é assim, ó, a sociedade como um todo tem que ter aquele padrão de comportamento como é esperado. Se o padrão de comportamento começar a mudar, parte desse corpo biológico ele chama de adoecimento. O que significa esse adoecimento? Algo não está funcionando bem. O que pode trazer mudança à ordem. Pode prejudicar o progresso. Para quem quer bem, Pedro, é bem para quem é a classe dominante. Vocês acham que para os capitalistas, donos das fábricas, que é dessa época que eles estão escrevendo, estava ruim ou estava bom? O que você acha? Responda, por favor. Pergunta fácil, hein? Os donos das fábricas. Bora, Pedro, no bate-papo aí. Estava ótimo, estava mais do que ótimo. Eles eram maioria ou eles eram minoria? Não, se tivesse greve, parte do corpo biológico estaria doente.
porque aí é desordem. A história da menina pintar o cabelo de verde vai a favor, é a favor da ordem, porque todo mundo está fazendo isso. Entendem? Então, Durkheim vê a sociedade dessa maneira. E o conceito que ele explica, que ele usa, porque isso despenca em Enem, e é o conceito mais importante dele também, não teria como passar essa aula sem falar, é o fato social. O que é o fato social? Vamos entender. Eu vou ler o conceito, mas vamos entender. Toda maneira de atuar é suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção. Tá até, como chama isso? Grifado. Não é grifado, não. Ah, não sei, enfim, tá mais escurinho aí, ó. Negrito. Uma cor... Obrigada, fugiu a palavra, negrito, grata. O Isaac vai ter que assistir todas as minhas aulas. Brincadeira. Toda maneira de atuar, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma cor... O que é coerção, pessoal? É aquilo que você faz obrigado, você é coagido a fazer. Tudo bem? Vou explicar melhor, só acabar de ler aqui. Uma coerção exterior. Fala, Pedro. Bora, não tem problema. Toda maneira de atuar suscetível a exercer sobre o indivíduo uma coerção. Coerção seria tipo modelo? Uma coerção, Pedro. Vamos lá. Você sai de casa. Você vai no supermercado. Você atravessa a rua pela faixa, partindo do pressuposto que você está indo a pé, tá? Você vai atravessar a rua pela faixa ou fora da faixa? Na faixa. Tá. Você vai esperar o semáforo abrir ou você vai esperar o semáforo fechar ou você vai passar com ele aberto? Vou esperar ele abrir. Para você. Para poder passar. Perfeito. O que vai acontecer se você levantou o biruleibe da ideia um dia, sei lá o quê, resolveu atravessar a rua fora da faixa com o sinal aberto para o carro? O que pode acontecer com você, Pedro? Viro carne moída. Maravilha. Maravilha não que você vira carne moída, tá? Maravilha que você entendeu. Essa é a coerção. A coerção seria tipo um padrão de comportamento? Um padrão. Você age de acordo com o padrão. Uhum. Você pode sair, eu vou dar um exemplo mais pesadão. Você pode sair de casa, ou dentro da sua própria casa, sei lá, né? E resolver esganar alguém? Posso, mas eu vou ser preso. Você vai ser preso. Então, você vai agir de acordo com a norma, de acordo com as regras, de acordo com o que é esperado e concordado, no sentido de acordo, socialmente. Entendi. Certo? Entendeu? Isso é coerção. Isso é bem importante entender. Ai, professor, mas que bobagem. Ai, tá bom, então. Então, se eu quiser sair de casa amanhã e de pijama, tipo eu, de pijama, meio furado, toda esgarniçada da cabeça, com o cabelo preso aqui. Ai, qual que é o problema? Não tem nenhum. Eu, particularmente, acho que não tem nenhum também. Vamos falar coisas agora mais leves, né? Porque eu já fui do Pedro, já mandou um carne moída e uma prisão, porque eu também fico dando exemplos assim. Mas, se eu quiser sair de casa toda desmilinguida, eu posso. Posso ter alguma coisa na lei que me impede? Não. Eu não moro mais com a minha mãe. A minha mãe tentaria me impedir, mas como eu não moro com ela, tá tranquilo. Eu posso sair? Posso. Eu posso fazer o supermercado, que eu estava dando o exemplo pro Pedro? Posso. As pessoas não vão me olhar estranho? Porque eu tô de pijama, ele tá furado, tô com o cabelo que eu amo, fazer um coque assim, ó. Ah, vão pensar que é doida. Aí, agora o cabelo não volta. Vão pensar que é doida. É um comportamento que é esperado? Não é. Então, nesse sentido, volta. A Thay tá adiantando minha aula. Volta, Thay, lá no fato social. Isso aí, obrigada. Então, esse sentido de coerção é que você faz as coisas e não necessariamente você faz porque você quer, mas você faz porque tem uma sociedade que espera que você haja dessa determinada maneira.
Tudo bem? Sigo. Ok. Tá. Ó, então, a gente fala do fato social, que ele é coercitivo, então ele tem uma coerção, e que ele é geral. E que ele é geral, o geral são as leis. A lei não se aplica para todo mundo? Sim. Em tese, tá? Aí você fala, mas o direito depende, quem tem dinheiro. Mas sem entrar na crítica, senão nós vamos ficar até, e eu fico, mas umas 3 aulas, eu acho ótimo. Mas não posso, tem que respeitar as outras aulas que vocês têm. Mas a lei não aplica para todo mundo. Ai, professor, o estatuto do idoso não, mas não é para todo idoso? Todos são iguais perante a lei. Ok. Tudo bem, o geral é para todo mundo. Uhum. Ó, então, para ele, então ele vai explicar a sociedade assim, né? O que é o fato social? Ele é uma maneira como a gente age socialmente e que não é individual, mas é coletivo. Então, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se comporta, pro Durkheim, não é do indivíduo, mas é do coletivo. A sociedade, o todo, é mais importante que o indivíduo. Isso tá tranquilo? Ah, sim. Eu diria que é uma opinião mais pessoal minha mesmo. Vai. O, eu, eu acho que ele critica essa parte de que a gente pensa pelo coletivo. Ele critica isso, exato. Do O coletivo. contrário. Ele critica o O individualismo? contrário. Ele critica o Sim. coletivo? Não, ele critica o individual. Ah, ele não gosta de atitudes individuais? Ele diz que isso não é importante. Ah, O importante, o que faz diferença na explicação para como a sociedade funciona é o todo, não as partes que é o individual. então. Então ele é a favor do coletivismo? Ele vê a sociedade como um coletivo Hum, e não como pessoas individuais. tá. Entendi. Obrigado. Tranquilo. A gente vai fazer uma questão que eu acho que vai entender. Eu não entendi se ele critica ou se ele analisa. É que Pedro, é assim que ele analisa. Agora estou respondendo outro Pedro, tá, Pedro? Que tem o Pedro que fala e o Pedro que escreve. São 2 Pedros. Não ri, Isaac, eu tô ficando, ó. Pedro, é o jeito que ele analisa. Então, assim, mas você fala assim, mas professora, ele é um maluco. Como assim? A sociedade é composta por indivíduos, os indivíduos são diferentes. Sim, a sociedade é composta por indivíduos, os indivíduos são diferentes. Mas se cada um exercer o seu papel na sociedade, o que vale é esse todo. Que aí fica tudo certinho, tudo em ordem, nada sai da ordem. Vocês, estudantes, não tem professor de matemática, vamos lá. Não, né, não tem professor de matemática, estamos há 6 meses sem aula de matemática. Como é que o Durkheim olharia para esse contexto e falaria assim, vocês fiquem caladinhos, sem aula de matemática. Continue lá, faz atividade extra, vai um outro professor lá falar sobre sei lá o quê, nem vou entrar, né? A ideia não é falar nem bem nem mal de nada, só estou dando um exemplo. Mas, vocês estão sem matemática, tá bom, gente, uma hora vocês vão ter matemática, imagina, por que vocês estão preocupados? O que é esperado para vocês, do Durkheim? Que vocês não reclamem, que vocês não questionem, que vocês não se movimentem para reivindicar o direito de ter aula de matemática, mas vocês fiquem parados como vocês estão. O que é importante? A escola está funcionando super bem sem professor de matemática. Qual o problema? Aí vocês começam a falar, não. Aí vocês fazem o quê? Um ato de ir lá reivindicar o direito de ter aula de matemática. Aí vocês vão lá na frente, sei lá, da Secretaria de Educação, que no caso é ensino médio, é Estado, né? Mas vocês vão fazer um ato lá na prefeitura, que é poder público, vocês podem reivindicar. Nossa, mas por que eles estão fazendo isso? Eles estão subvertendo a ordem, não é esse comportamento que é esperado deles.
Tomando, perfeito. E aí a porrada, Pedro, o Pedro que tá escrevendo, tá, pessoal? E eu tô só reproduzindo. Mas toma porrada mesmo, é verdade. Toma porrada por quê? Porque o Estado tem que ir lá e tem que conter. E é isso mesmo, e o Estado tá certo, vocês estão fazendo desordem. O Durkheim pensa assim. Tranquilo? Eu vou jogar questão, acabei de ver que é 7h36, esse horário hoje ele voou, ele não passou. Posso mandar questão? Não vou pro Weber hoje, não vai dar, não tem problema. A gente vai na próxima aula. Bora questão? Vai. Tá aí, eu não sei em que slide que tá, mais um, mais um. Não, acho que é anterior. Não, é o outro mesmo. Não. Parou. É aí, tá aí. Pessoal, essa é uma questão que caiu no Enem de 2021. Agora, vocês querem ler? Vocês querem que eu leia? Eu posso ler. Você quer ler? Ah, então ótimo. Só uma coisa, Pedro, antes de você ler. Gente, não olha a resposta na internet, tá bom? Porque se vocês acessarem o Google agora, vocês vão achar. Porque caiu no Enem. E aí não é esse o objetivo. Combinado? Ó, vocês não vão olhar, hein? Bora, Pedro. Bom, eu só queria. Questão de sociologia que caiu no Enem 2021. Vai lá, Pedro. Só queria falar primeiro que eu li a pergunta. No caso, isso aqui, o ritual mencionado no texto, para já ter uma Não, eu noção. quero que. Você pode ler tudo? Sim, eu posso. Ah, Só falei por que eu favor. comecei lendo pela pergunta. Ah, tá, não tem problema. Bora. O Thorin defendia de organização familiar sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o Pode pretexto, continuar, tá? para sua realização, sendo chamados várias vezes pessoas da região a fim de tomar mocororó, O bebida, cororó. não sei, não faço ideia do que é, bebida fermentada de caju. Tá, ele tá falando aqui, pessoal, de um ritual que existiu lá em tempos remotos, em tempos passados, mas que ele, né, a ideia é continuar com esse ritual para que ele, né, que as pessoas daquela determinada comunidade participassem desse ritual. Não se preocupa muito em entender o que é esse ritual, só fica com essa informação. É que eu não ia mudar a questão do Enem, que essa questão está muito boa, então não quis mudar nem o texto, porque a ideia nem é essa, né, que é isso que vocês vão encontrar. Então, beleza. Então, o Torém é o ritual, tá? Celebrado por comunidades. Segue. Bora lá. Ô, Pedro, só vamos pular aí a parte do. Que falta um minuto para acabar a aula. Então, essa parte é importante, mas vamos pular com essa parte de onde tirou o texto. Bora lá. O ritual mencionado no texto. Atribui a manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de celebrar a história oficial, estimular a coesão social, superar a atividade artesanal, manipular a memória individual, modernizar o comércio tradicional. Modernizar o comércio tradicional. Lembrem-se da aula que a gente teve agora há pouco, tem intervalo. Mas eu já vou estourar um minuto, Isaac, pelo menos, mas enfim. Brigadão por lembrar. Isso aqui, vocês não precisavam nem ter aula de Durkheim para responder, porque dá para fazer pelo texto. Mas qual que é a resposta? Alguém quer justificar? Porque os que colocaram no chat está certa a resposta. Por que vocês chegaram a essa resposta? Não? Pior que eu acho que eu concordo com o pessoal que botou B. Eu acho que eu errei a D. Você tinha Botado colocado a B. D? Eu coloquei a D, mas eu acho que depois de ler de novo aqui rapidão, eu acho que é a B mesmo. Por quê, Pedro? O outro Pedro já está tentando formular. Eu acho que a B, por causa. É que assim, quando falo manipular a memória individual, como a gente já fala de uma coisa assim,
de crítica ao individualismo, tipo, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas depois eu li de novo e vi, o Thorin defendia uma organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Isso. Então, ele tava querendo, tipo... Então, depois de ver o que o pessoal colocou e ler de novo, eu acho que realmente a B faz mais sentido que estimular uma coesão social, que defender uma organização, um modelo ali. Coesão... Isso, defender uma organização, defender o modelo, todo mundo está escrevendo, tá ótimo. E continuar com essa sociedade onde todo mundo vive em harmonia, vive em coesão, para quê? Para que a ordem ela seja mantida. Isso é o pensamento de Durkheim sobre a explicação do funcionamento social. Então, olha só, celebrar a história oficial. Ó, vamos lá, gente, história oficial sobre ritual indígena, vamos lá, que está longe de ser oficial, né? Muito antes, pelo contrário. Letra C, superar a atividade artesanal. Não fala nada de atividade artesanal aqui no texto, absolutamente nada, né? Manipular a memória individual, é coletivo, tá falando, ó, organização familiar, né? Modernizar o comércio tradicional, também não está falando nada de comércio aqui. Essa é uma questão que dá para fazer, gente, eu estourei 2 minutos a aula, mas eu juro que eu vou terminar em menos de 1 minuto só. Muito importante também na hora da gente responder uma questão, isso aqui é de Durkheim, mas vocês conseguem responder lendo o texto e interpretando esse texto. Dá para... Tranquilo o que eu estou dizendo? Você lê, interpreta o texto e você consegue responder. E com calma, Pedro, porque às vezes a gente vai no afoito, né, e já erra, mas leia 2 vezes se não entendeu. E volta para as alternativas, dá para responder. Gente, eu comi 3 minutos do intervalo de vocês. Perdão, mas eu preciso acabar, porque eu já extrapolei o tempo. Obrigada, eu achei ótimo. Espero que vocês também. Qualquer coisa, manda no zap que chega para mim, tá bom? Boa noite, aproveitem 2 minutos de intervalo. Tchau. Boa noite, professora.